é uma passagem que fala das minhas fraquezas e que também me chama a atenção para uma dimensão da ética cristã, que é uma dimensão que muitas vezes quem está envolvido com ativismo social, sabe, dela se esquece. Porque quando você está pensando em termos de combate à desigualdade, à corrupção, sabe, aos homicídios, o que é você contar uma piadinha picante? Quando você pensa numa ação de policial que 10 pessoas foram mortas, ou de um policial que foi arrastado por uma favela, sabe, amarrado a um cavalo. E aí depois você sai desse mundo, de um mundo que você encontra na Bíblia, encontra nos profetas, os profetas menores, os profetas maiores, encontra no Sermão da Montanha, e de repente você tem que lidar com chocarrice. Qual é o valor disso? Por que você não pode nem nomear essas coisas dentro da igreja, segundo a recomendação aqui explícita das Sagradas Escrituras? Por que esta preocupação do cristianismo com esse aspecto privado da ética? Porque o só referir aquilo que o ímpio pratica é vergonha para nós cristãos. Então, chamo a atenção de vocês nessa noite para uma das passagens mais difíceis. Eu acho o seguinte, das mais difíceis de fazermos uma exposição numa igreja brasileira, porque é uma passagem que trata de problemas da nossa cultura, de tentações às quais nós estamos muito expostos. Eu não sei se foi o Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, foi Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, ele então, observando uma tendência da cultura brasileira, de nós brasileiros, termos um verdadeiro prazer em contar piadas de conteúdo sexual. Ele observou esse traço na nossa cultura, que é alguma coisa que remonta aí quase que, ou se não, à era colonial. Nós temos prazer nesse tipo de coisa, e o apóstolo Paulo vai tratar desses temas, entre outros. Outro problema que, assim, algo que nos inquieta, quando nós lidamos com esse texto, é você sair da glória do versículo 2 e ter que cair nessas minudências do versículo 3. Eu tenho para mim que é a existência de uma passagem como essa que faz com que tanta gente não goste do apóstolo Paulo, e que até mesmo sinta-se inclinada, injustificadamente, a estabelecer um contraponto entre o apóstolo Paulo e a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, apresentando um Salvador pouco preocupado com essas questões, aparentemente, profundamente moralistas. E que, contudo, salta aos olhos no texto, que são preocupações do Espírito Santo e que não podem ser negligenciadas por nós. Então, vamos ao texto. Agora já não sei mais, eu ponho os óculos, são óculos novos, eu enxergo vocês, mas não enxergo a Bíblia. Tiro os óculos, eu enxergo a Bíblia, não enxergo vocês. Mas a impudicícia, gente, no grego a palavra é porneia, raiz da palavra pornografia. Então, esse versículo 3 é um versículo que fala sobre sexo. Mas a impudicícia, toda sorte de impureza ou cobiça. Então, ele está falando de relações sexuais que não glorificam a Deus. Ele está falando de relações sexuais que envolvem a falta de respeito por aquele que nós cativamos. Bom, falando de uma forma mais genérica possível, o apóstolo Paulo, nessa passagem, está dizendo que existe uma ética sexual no cristianismo.
E esse é um dos assuntos hoje mais difíceis de serem tratados por nós nos púlpitos das nossas igrejas. Devido ao clima que se estabeleceu, a mudança que houve na nossa cultura. E outro dia, conversando com o pastor Vanderlei, ele me falando da sua experiência como psicólogo, de que questões éticas da nossa época, eu estou falando do decurso de 30 anos, não mais existem na cabeça da maioria dos jovens evangélicos de hoje. Aquilo que nos atormentava, que nos levava a curvar os joelhos e pedir a Deus misericórdia, hoje não faz parte das confissões de muitos dos jovens das nossas igrejas. E não é que, veja só, eles não se sintam mais culpados com o que a antiga geração fala, eles não entendem a linguagem. A linguagem não faz sentido, contudo, aqui está as Sagradas Escrituras dizendo que essa liberdade que nós temos em Cristo não deve ser interpretada por nós cristãos como uma liberdade que deve nos dar o direito de lidar com a nossa sexualidade à revelia do que a Bíblia nos ensina ou das implicações éticas do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui está uma palavra como essa, impudicícia, que é a tradução para a língua portuguesa da palavra porneia, que fala, portanto, de relações sexuais ilícitas. Associada a essa palavra, ele fala de toda sorte de impureza. Então, não se trata apenas do intercurso sexual. Ele está falando daquelas questões que têm a ver com o sexo. Não podemos deixar de fugir disso, gente. Essa é uma passagem que nós procuramos evitar tratar no púlpito, e daí a importância dos sermões expositivos. Eu, por exemplo, estou sendo forçado hoje a falar sobre aquilo que talvez eu tenha negligenciado no meu púlpito nos últimos anos, em razão das minhas preocupações sociais. Que aqui está a Bíblia falando, há uma ética sexual no cristianismo. O cristão tem que regular a administração da sua sexualidade pela luz do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo fala sobre porneia e em seguida fala sobre impureza, que tem relação com os nossos pensamentos, ele fala de toda sorte de impureza, daquilo com que nós podemos estar envolvidos e que nos leva a praticar pecados de natureza sexual. E em seguida, o apóstolo Paulo menciona a palavra cobiça, que pode assumir aqui duas conotações. Na interpretação de Martin Lloyd Jones, ele está falando aqui sobre dinheiro. Ele está falando aqui sobre avareza. Então, a ideia de acumular riqueza. Na opinião de John Stott, e talvez, acho que é a primeira vez que eu falo isso na vida, né? Talvez o John Stott esteja mais próximo da verdade, porque como o versículo é de conteúdo sexual, pode ser que ele esteja falando aqui de cobiça de natureza sexual. Você não tem o direito de entrar na casa do seu irmão e cobiçar a mulher dele. Ou o marido da sua irmã em Cristo. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, aqui, gente, outra afirmação chocante. Isso leva os liberais à loucura. Eles dizem o seguinte: este homem, neste ponto, fugiu do espírito do Evangelho. Mas teria o apóstolo Paulo fugido do espírito do Evangelho quando nós encontramos na mensagem de Cristo algo do tipo: quem olhar para uma mulher com uma intenção impura, adulterou no seu coração? Então aqui ele está falando nem sequer que seja nomeado entre vocês.
Ele está dizendo que há uma forma de se lidar com o sexo que nós não devemos mencionar entre nós até mesmo. Não é que isso nos conduzirá à prática do pecado, já se trata de uma ação pecaminosa. Nem sequer se nomeie. Então ele está falando algo do tipo, se fôssemos aplicar às nossas vidas, de você pegar o caso de adultério de algum artista famoso. Martin Lloyd Jones, ele tinha ojeriza de pessoas, ele fala isso muito nos seus sermões, dos cristãos ao lerem jornal, se sentirem livres para lerem tudo. Ele, em várias pregações, fala sobre a importância de fazermos uma leitura seletiva dos jornais e das revistas, dizendo o seguinte, que tem temas, tem assuntos que você deve saltar, porque vão poluir a sua mente, não vão fazer bem para o seu espírito, vão estimulá-lo à prática do pecado. E o que o apóstolo Paulo certamente está falando aqui é o que acontece lá fora, nesse mundo, nessa esfera da vida, não deve ser objeto de comentário entre nós, gente. Que coisa impressionante. É bem verdade, conforme eu disse 15 dias atrás aqui na Betânia, é muito provável que o apóstolo Paulo está selecionando essa, vamos assim chamar de fieira de pecado, em razão da cultura de Éfeso. Nós não podemos nos esquecer que Éfeso era a capital do culto à deusa Diana, Artemis. E os adoradores da deusa Diana se sentiam livres para praticarem verdadeiros bacanais, orgias sexuais, na perspectiva de prestarem culto à divindade. Então, o apóstolo Paulo está trazendo uma mensagem que tinha como objetivo chamar os cristãos de Éfeso a fazerem um resgate da beleza do sexo. Dessa bênção que deve ser desfrutada com muito prazer, e não é à toa que nós temos um livro no meio da Bíblia que fala sobre esse tema, em respeito ao próximo, para a glória do Criador. Então, aqui está o texto dizendo, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós. E aí, a afirmação chocante, como convém a santos. É como se ele dissesse o seguinte, isso não é coisa de crente, isso não se ajusta ao chamado de vocês, ao fato de vocês fazerem parte de um povo separado. Isso não é comportamento de quem viu a glória de Deus, de quem, na companhia de Jesus Cristo, redescobriu o valor da vida humana e que, consequentemente, não deve se sentir livre para usar ninguém. Lá na Barra, na nossa igreja, eu frequentemente tenho dito para os jovens que um dos motivos pelos quais nós devemos levar a sério a ética sexual do Novo Testamento é o fato de que, sendo nós crentes, devemos levar a sério a dignidade humana. Que você não deve, repito, palavras de Exupéry, que você não deve se sentir livre para decepcionar aquele cujo coração se tornou cativo por você. Que você o levou a amá-lo. Você é responsável pela administração desses sentimentos que você desperta no coração daquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus e amado por Deus. Gente, talvez, certamente, a providência divina está tratando desse tema com vocês num contexto em que ontem tive que administrar problemas sérios na vida de pessoas que eu amo. Na minha igreja. E de gente que está se sentindo ferida, machucada
outros envergonhados e humilhados por não terem lidado com esse tema, com esse temor do versículo 3 do capítulo 5 da carta aos Efésios. Gente, o ponto é o seguinte: há uma ética sexual clara nas Sagradas Escrituras. E a liberdade que temos em Cristo não é uma liberdade que deve nos permitir administrar da forma que bem entendermos, de acordo com os nossos caprichos, a nossa sexualidade. Então, esse é o grande argumento. Observem que o apóstolo Paulo sempre chama os cristãos para terem um comportamento inteligente, para você sempre encontrar a razão de ser do mandamento. Então, o cristão é alguém que deve... Interessante isso, né? O apóstolo Paulo não pede para eles orarem, ele pede para eles usarem o cérebro. Usem o cérebro, procurem pensar neste tema que lhes é tão caro, que mexe com um instinto tão poderoso da vida de vocês, mas à luz da doutrina da santificação. Como tratar da administração da sexualidade à luz desta doutrina, que, entre outras coisas, diz que Deus separou soberanamente, na face da terra, um povo para o louvor do seu nome, para revelar a beleza do seu caráter, sal da terra e luz do mundo. Verso 4, aqui que eu me senti muito confrontado, para ser franco com vocês, e pedindo a Deus muita graça para saber como administrar a minha vida a partir do que esse verso 4 está dizendo. Nem conversação torpe. Ele está falando de um fruto podre, de uma árvore podre. Ele está falando de algo que sai dos seus lábios e que não alimenta, que não faz bem, que pode levar uma pessoa a adoecer. Nem palavras vãs ou chocarrices. Ele está falando aqui sobre palavras que não são inteligentes, palavras que não são pensadas, palavras que não têm como objetivo a edificação. E quando ele fala de chocarrice, alguns estudiosos acreditam que pode ser que ele esteja falando daquele tipo de piada fina, porém suja. Uma piada em que você usa muito bem as palavras, mas que para no final comunicar aquilo que não vai edificar. Então, a opinião unânime praticamente dos intérpretes desta passagem é que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre um linguajar obsceno, que ele estaria falando aqui sobre crente evitar piada suja. Então, o que eu perguntei a Deus? Eu amo piada. E até onde eu saiba, fazendo aqui o inventário da minha vida, piada pesada, não sei, não acho que não faz parte do meu vocabulário. Agora, como nós nos submetermos a um texto inspirado como esse, sem nos tornarmos formais, sem nos tornarmos solenes no nosso comportamento, sem tornarmos a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam uma vida triste. Agora, há um outro extremo. Há o extremo de nós não levarmos em consideração esta passagem. O extremo daquele tipo de conversa que não edifica, que de fato polui a mente, que desperta as pessoas para a prática daquilo que lhes fará mal. Ou também, que embora possa parecer engraçado para quem o ouve, faz com que você, sem perceber, perca sua autoridade e sua utilidade na vida.
de pessoas, especialmente se você é ministro do Evangelho, se você é professor, se você é um presbítero docente, se você mexe com o ministério da palavra, usando as palavras de Charles Spurgeon, isso é como cortar a garganta do seu sermão. Você é um anjo no púlpito, mas ao descer do púlpito, você lida com as pessoas de uma tal maneira que as leva a perder o respeito por você. Agora, como nós não cairmos, repito, no formalismo? Como nós não nos transformarmos naquele tipo de pessoa de que ninguém quer estar perto? Como viver isso e manter a alegria, a espontaneidade e aquele humor que faz bem? Mas aqui está uma palavra que não pode ser relativizada por nós. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas essas inconvenientes. Inconvenientes sob que perspectiva? Não convém a vida de um santo. Não convém a vida daquele que foi chamado por Deus para glorificar o seu nome, que deve revelar a beleza de Cristo através da sua vida. Coisas essas inconvenientes, porque não edificam, antes, pelo contrário, ações de graças. Então, tudo leva a crer que o apóstolo Paulo aqui estabelece um contraste entre a frivolidade e a verdadeira alegria. Quando ele fala de ações de graças, ele não está falando, usando as palavras de John Milton, daquele tipo de crente do passado, isso muitos atribuem ao comportamento dos puritanos, que debochava de todos os prazeres da vida. E que transparecia viver dias penosos e difíceis. Então você olhava para aquela criatura, sabe, e se deparava com um cínico que debochava das verdadeiras até mesmo alegrias da vida, e que passava a impressão de estar envolvido numa grande batalha, num mundo que ele nunca tem refrigério, nunca tem descanso, que está cumprindo uma missão especial, e essa pessoa não relaxa nunca. Quando ele fala de ações de graças, ele está falando da alegria da vida cristã, de alguém que tem consciência de que é amado, que sua vida está debaixo da graça, que suas orações estão sendo ouvidas, e é claro que isso produz uma alegria, uma espontaneidade santa. Portanto, aqui o apóstolo Paulo faz um contraponto a qualquer ideia, a qualquer tentativa de usar essas palavras que tem como objetivo coibir o abuso da expressão verbal. Então ele faz um contraponto com esse chamado para você viver uma vida de ações de graças. Que o seu linguajar seja o linguajar do louvor, seja o linguajar da alegria, da afirmação da vida, da vitória do amor de Deus sobre o pecado humano. Ações de graças. Gente, e agora o verso 5. O que fazer do verso 5? É palavra de Deus. É versículo redigido pelo mesmo homem que disse: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É esse homem, esse mesmo homem que escreveu o versículo 5, uma vez disse: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Filipenses 3, verso 7. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede da fé, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então esse é um homem que acreditava na doutrina da justificação pela graça mediante a fé, e que contudo podia dizer: sabei, pois, isto. Isso aqui é como se ele dissesse: bom, isso vocês sabem que é certo. E o que é absolutamente certo? E que deve servir de corretivo para o conceito de graça barata.
nenhum incontinente. Incontinente é uma palavra que a gente não usa no nosso dia a dia aqui no Brasil. Fiquei intrigado em saber do seu significado no grego, e fui para o grego, e mais uma vez uma palavra no grego, no original de conteúdo sexual. A palavra no grego é pornós. Repito, de onde vem a palavra pornografia. Então, quando ele está falando de incontinente, ele está falando de alguém que pratica costumeiramente, sem arrependimento, sem constrangimento, que até construiu uma teologia para isso, pecados de natureza sexual. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, que alguém que se envolve com pecados dessa natureza, ou avarento, que é idólatra. É interessante que nas nossas igrejas, quando a gente fala sobre o incontinente, sobre o impuro, sabe, nós expressamos um grande nível de indignação moral, e uma pessoa que se envolva com esse tipo de pecado tem vida curta nas nossas igrejas. Agora, interessante é que o apóstolo Paulo, ao falar sobre a avareza, sobre a ideia de acumulação impiedosa de riqueza, o apóstolo Paulo é mais taxativo ainda, ao ponto de dizer: isso é idolatria. Uma pessoa que não ajuda financeiramente a obra missionária, que não contribui na sua igreja, que não socorre o pobre com seus recursos financeiros, esta pessoa está envolvida com pecado de idolatria. Então, e ele prossegue dizendo: ou o avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. É interessante que no grego não aparece o artigo definido, que poderia nos levar a estabelecer uma diferenciação entre Jesus e Deus. A leitura no grego passa a ideia de que o apóstolo Paulo está chamando Jesus de Deus. Então ele está aqui dizendo que não tem herança. Não tem herança, que não vai herdar a vida eterna. Não vai fazer parte desse país, dessa sociedade, dessa nação. Não tem herança no reino de Cristo e de Deus. E aí, gente? Se formos falar em termos de quem está ou já se viu envolvido com o que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, se formos pensar nesses termos, a ponto de afirmarmos que não há esperança para estes, ninguém aqui entrará no reino dos céus. Então, o apóstolo Paulo está falando de alguém que ele está falando de uma prática costumeira, de alguma coisa que foi incorporada sem o mínimo pudor, sem o mínimo constrangimento. Sabe, aqui não há espaço para perdão. Essa pessoa criou, repito, uma teologia para isso até mesmo. E o apóstolo Paulo não dá esperança. Portanto, aqui me parece que o apóstolo Paulo está apresentando a base para uma afirmação que deveria nos levar a ver a doutrina da justificação pela graça mediante a fé à luz do contexto mais amplo das Sagradas Escrituras, à luz da doutrina da santificação, à luz da doutrina da salvação, que engloba a regeneração, que engloba a justificação, a adoção, a glorificação, que engloba tudo isso. Engloba aquilo que os teólogos chamam de ordo salutis, e de ordem da salvação. Que os reformadores costumavam dizer que nós somos justificados pela graça de Deus mediante a fé somente. Isso é claro nas Sagradas Escrituras. Mas à luz de uma passagem como essa, nós temos que acrescentar, mas não mediante uma fé que vem sozinha. Se essa fé não vem acompanhada de boas obras, essa fé não é a fé dos regenerados, não é aquela fé
que nasceu no solo de um coração transformado pela graça de Deus. Não é? Então, olha só, repito, sabei, pois isto, permitam repetir, nenhum incontinente, quer dizer, nenhuma pessoa que não exerça em amor, em respeito ao próximo, para a glória de Deus, controle sobre sua vida sexual, quer dizer, que não estabeleça fronteiras, sabe, que não diga não para o seu desejo de usar pessoas, nenhum incontinente ou impuro, alguém que se polui com esse tipo de prática, que se envolve com esse tipo de poder, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: quem se envolve com essas iniquidades está dando mostras de que não nasceu de novo. Não foi regenerado. Bom, eu penso que há uma ala da igreja que está precisando ouvir esse tipo de mensagem. Eu chamaria essa ala de... Eles não vão gostar do que eu vou falar, e nesse grupo eu tenho muitos amigos, mas é a ala da esquerda. A ala que tem muitas preocupações político-sociais, mas que quando o assunto é esse, revela uma tendência de relativizá-lo. Então, nós vemos dois mundos. Uma ala conservadora da direita, muito influenciada por parte da teologia americana, por um setor do protestantismo americano, muito preocupada com uma passagem como essa, mas que parece que jamais leu Jeremias, Isaías, os profetas menores, ou o Sermão da Montanha, que ignora as grandes injustiças, a pobreza, a desigualdade, a violação dos direitos humanos. Esse é um extremo. O outro extremo é daqueles que estão envolvidos com essas grandes questões e que ignoram um capítulo como esse. E eu vou ser franco com vocês. É a tentação de quem se envolve com a vida pública. Não, gente, o que eu testemunhei, vocês me permitam dizer, de iniquidade nos últimos anos, de maldade pura, de revelação de completa indiferença à dor humana. Quando você entra num mundo como esse, a impressão que você tem é o seguinte: meu Deus, isso é um nonsense completo. Porque não é possível que Deus esteja preocupado com este mundo, com esse tipo de coisa, sabe, num contexto em que homens e mulheres estão morrendo na travessia da Síria para a Europa, em que você tem nesse país bolsões de miséria, uma população carcerária que vive, sabe, como se estivesse numa masmorra medieval. Contudo, a Bíblia insiste em dizer que se nós negligenciarmos essas questões, nós vamos perder o ser, não vamos ser úteis nem numa esfera nem outra, e correremos a tentação de estarmos lutando pela humanidade enquanto estamos destruindo nossa família, arruinando a vida de pessoas que nos são próximas. E perdendo de vista o fato que você mata não apenas com revólver, você pode matar também fazendo com que uma pessoa se sinta usada por você. Verso 6. Ninguém vos engane. O que ele está querendo dizer com isso? Que jamais haverá um tempo, até a volta do Cordeiro, na história da Igreja de Cristo, em que não haja dentro da igreja ou próximo da igreja, querendo encontrar espaço na igreja, falsos profetas que ensinam a graça barata.
ou aquilo, há uma palavrinha técnica usada na teologia que é chamada de antinomismo. Antinomismo, antinomós, antilei, que diz que uma vez que você foi alcançado pelo evangelho gracioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você não deve ter preocupações de natureza moral, porque você é amado e tudo que você deve fazer na vida é aceitar a aceitação e se considerar até mesmo bem quando está mal. Aí Jonathan Edwards diz o seguinte: olha, essa é uma forma de você fazer uma aplicação indevida de uma doutrina santa, porque o Evangelho me leva a crer num perdão gracioso, quando, nas ocasiões, mesmo quando eu me vejo imundo e corro para Cristo em busca de refrigério, sabe, de acolhimento e amor. Agora, o que essa gente está ensinando é você se sentir bem quando de fato está mal. É o soldado nazista se sentir bem quando está mal. Ele não tem o direito de se sentir bem porque ele está em pecado. Sabe, é o patrão que explora o trabalhador e ele se deparar então com algum ministro mais preocupado com a arrecadação da igreja do que com a alma daquele pobre pecador, vamos assim dizer, sabe, e deixar de falar para ele sobre as implicações trabalhistas da ética do Novo Testamento. Pois bem, ninguém vos engane. Está dizendo, portanto, me perdoem repetir, que isso é muito sério, gente. Muito sério, que ninguém vos engane. Está dizendo o seguinte: não permita que um mestre supostamente cristão se apresente a você com esse tipo de discurso. E é um discurso muito atraente. E essa pessoa sempre estará cercada daqueles que sentem comichão nos ouvidos, sabe? E que revelam profundo interesse de estarem perto de pregadores que pregam aquilo que essas mesmas pessoas querem ouvir. Em geral, são pastores que se apaixonaram por alguém fora do casamento, que destruíram suas famílias e que se pegaram, não podendo mais pregar o que um dia pregaram, sob pena de passarem a pregar contra si mesmos. E aí estes constroem uma teologia, sabe? E que faz então com que sejam atraídos aqueles que estão em busca do evangelho da graça barata. Então ninguém vos engane com palavras vãs, que não edificam, que não se ajustam à mensagem central do evangelho, que ninguém vos engane com palavras vãs, porque, olha lá, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vem a manifestação da justa indignação de Deus sobre aqueles que foram paridos pela rebeldia, pelo desejo de fazer oposição a Deus. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, obviamente que ele está aqui não mencionando, excetuando, aqueles que nasceram de novo, que são filhos de Deus, que estão enfrentando batalhas nessa área da vida. E como diz Thomas Brooks, não há passagem bíblica que ensine que um crente que está lutando com certas tentações, ou que caiu mais de uma vez em certos pecados, que ele não tenha nascido de novo. Como disse C.S. Lewis, nem sempre Deus dá a graça para a gente vencer o pecado. Muitas vezes o que Deus faz é dar a graça que nos leva a continuar lutando, sem perder a esperança de ficarmos parecidos com Cristo. Então ele está falando aqui de filhos da desobediência. Notem,
Irmãos amados, em nome de Jesus, a suprema obra do diabo em nossas vidas é se apresentar a nós travestido de Cristo, vestido de Cristo, como se fosse o próprio Cristo. Lutero faz essa denúncia na sua série de pregações sobre a carta aos Gálatas, e ele diz o seguinte, já falei sobre isso em outras ocasiões aqui na Betânia, como eu sei que não é Jesus Cristo e sim o diabo? Eu sei que não é Jesus Cristo e sim o diabo, porque o Jesus da Bíblia jamais falaria de modo tão duro com um crente quebrantado, com uma pessoa que está enfrentando limitações morais, que está em busca de sua santificação e lutando contra o fútil procedimento que seus pais lhe legaram. Então, Lutero afirma, o Cristo da Bíblia é um Cristo pro nobis, é um Cristo por nós, não é um Cristo contra nós. Falando aqui sobre filhos da desobediência. E não sobre filhos de Deus que estão vivendo a experiência do livro de Gálatas. A carne milita contra o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que porventura não façais o que seja do vosso querer. Então, o texto não está dizendo que não há salvação para quem está enfrentando esse conflito na alma. O que não há salvação é para aquele que não sente essa agonia que nós sentimos quando pecamos. Sabe, aquele que peca e não escreve o seu Salmo 51. Para esse, a Bíblia diz que jamais o que não esmaga a cana quebrada e não apaga a torcida que fumega, jamais ele vai deixar de acolher, vai deixar de perdoar e vai deixar de dizer, agora vá e não peques mais. Contudo, nós não podemos, em nome do anúncio desse evangelho gracioso, deixar de fazer menção sobre um capítulo como esse das Sagradas Escrituras, que está aí dizendo, olha a advertência, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. O que ele está dizendo é o seguinte, não faça o que eles fazem. É uma passagem, quando eu li essa passagem, eu me lembrei imediatamente do Salmo 1. Que diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Muito interessante isso. Ele é capaz de optar pela solitude e olhar para a mesa do bar, repleta de gente aparentemente feliz, sabe, como se estivesse a celebrar a vida, e que contudo permanece alheia às reais demandas da sua alma. Sentar-se à roda dos escarnecedores é estar com os pecadores, não para, palavras do reverendo Antônio Elias, diminuir o número deles, mas sim para aumentar o número deles. Então o apóstolo Paulo está falando sobre isso, não sejais participantes com eles. Olha, eu vou dizer algo agora que talvez algumas pessoas não imaginem que seja o que eu penso. Mas esses mestres que ensinam esse tipo de cristianismo, nós não devemos receber em casa. Nós não podemos dar espaço, por exemplo, numa classe de escola dominical, ou num congresso de nossas igrejas, para quem professa fé no liberalismo teológico, para quem nega a inspiração das Sagradas Escrituras, para quem relativiza um capítulo desse das Sagradas Escrituras, e para quem diz que há uma teologia petrina, uma teologia joanina, há uma teologia paulina, e que joga Paulo contra João, João contra Pedro, e que diz então que a Bíblia, portanto, é um livro repleto de contradições, e que nós temos, que extrair dela aquilo que não é culturalmente condicionado. Eu quero conhecer o santo que tem essa capacidade de fazer esse tipo de peneira nas Sagradas Escrituras. Então,
não sejais participantes com ele, não façam o que eles fazem, não tenha comunhão com eles, não sejam cúmplices das suas obras iníquas, eles vão se aproximar de vocês, porque essa gente precisa de um organismo vivo. Jamais vocês verão um liberal. Eu sei de pastor que circula livremente no nosso meio, que tem o seguinte discurso: uma coisa é a minha mensagem na academia, outra coisa é a minha mensagem na igreja. Eu não prego na igreja o que eu prego na academia, porque sei que não vou morrer de fome, né? Quer dizer, não articula dessa forma a declaração, mas é isso que ele está dizendo. Ele sabe que não vai sobreviver no nosso meio, não tem como ele pregar esse tipo de mensagem abertamente para nós, porque as pessoas vão se levantar, vão embora, ele vai ter que arrumar um emprego. Então, cabe a nós, portanto, não permitir que essas pessoas limpem o seu nome se associando a nós. Então o texto diz, não sejais participantes com eles. Verso 8, pois outrora eres trevas. É interessante isso. Não é que você estava nas trevas, você era a própria escuridão encarnada. Outrora eres trevas. Então ele chama atenção para a vida que os efésios viviam. Vocês eram trevas, vocês não apenas estavam nas trevas, vocês se comportavam como tais, porém agora sois luz no Senhor. É muito interessante isso, não é que nós estamos na luz, nós fomos tornados luz no Senhor. O que significa, o que o apóstolo Paulo está dizendo, gente, isso é muito sério. O que ele está falando é o seguinte, tudo aquilo que eu acabei de falar, nada mais é do que corolário das grandes verdades do Evangelho. Vocês estão na luz, vocês são filhos da luz, vocês conheceram a verdade. E aquilo que eu acabei de mencionar não se ajusta às grandes e centrais verdades do Evangelho. Então pensem nisso, vocês são filhos da luz, vocês não podem estar envolvidos com aquilo que naturalmente os que estão em trevas praticam, pelo simples fato de viverem na ignorância espiritual. Pois outrora eres trevas, porém, agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Esse é o nosso chamado. E essa é a diferença entre pregar o cristianismo e pregar moralidade. O comportamento cristão, repito, é sempre inteligente. E sempre se reporta essas grandes verdades, que quando compreendidas e socadas para dentro do coração pelo poder do Espírito Santo, tornam o nosso comportamento espontâneo, consequentemente não neurótico. É o poder expulsivo de um novo amor. Esse amor que vem, que expulsa as paixões menores. Então, andai como filhos da luz. Esse verbo andar tem a ver com a totalidade da nossa vida, que vocês vivam, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, na verdade é o que ele está dizendo, que vocês sejam o que são, que vocês parem para pensar na sua identidade. Vocês são filhos da luz, e o comportamento de vocês, nessa área, nessa esfera, vai ajudar as pessoas a conhecerem a si mesmas, e saberem por que são pecadoras e carecem da graça de Deus que está em Jesus Cristo. Então, andai como filhos da luz, seja o que você é. Na verdade, é como o apóstolo Paulo, é como se ele estivesse dizendo assim, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, diga para si mesmo, uma pessoa como eu não se envolveria com esse tipo de iniquidade. Eu conheci a Jesus Cristo, eu sou filho da luz e como tal eu quero viver. Verso 9, porque o fruto da luz, quando você está na luz, o que isso produz? Qual é a consequência prática de andar na luz e ser tornado filho da luz? Olha o que ele diz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade. Essa palavra é extraordinária, porque ela tem dois sentidos. Primeiro, é uma correta, harmoniosa relação entre os poderes da alma. É aquilo que nós poderíamos chamar de simetria de caráter.
Num grau maior ou menor, essa pessoa revela um caráter harmonioso. É uma relação justa entre os poderes da alma e que leva esta pessoa, consequentemente, a atos de bondade. Em seguida, ele fala sobre justiça. Quer dizer, é um fruto da luz uma preocupação em sujeitar a sua vida à lei de Deus. Esse é o sentido basilar da palavra justiça. É vida de conformidade ao caráter de Deus revelado na sua lei. E por fim, ele fala sobre verdade. Verdade é aquilo que explica a realidade dos fatos. É aquilo que revela o mundo tal como o mundo é. Ele está dizendo que, como filho da luz, você é levado a viver em bondade, justiça e verdade. Então, tudo aquilo que ele havia acabado de falar, sobre impudicícia, chocarrice, sobre avareza, ele está dizendo, isso não se ajusta a quem viu a revelação da bondade, da justiça, da verdade, a quem experimentou dessas virtudes em sua vida. É interessante isso, que ele chama os efésios para se darem conta de quem eles eram, do que a graça havia feito pelas suas vidas. Não há nenhuma menção para você procurar uma reunião pentecostal e resolver esses problemas da seguinte maneira: basta olhar para Jesus. Como o povo de Israel olhou para a serpente. Eu não tenho que lutar, porque da mesma maneira que a salvação, o perdão de pecados, é alcançado pela graça, mediante a fé sem nenhum esforço, a minha santificação é operada de igual maneira. Isso é uma verdadeira mentira. E que leva as pessoas, portanto, ao invés de usarem o cérebro, de pararem para pensar, de pregarem para si mesmas, de estudarem a Bíblia e aplicarem a Bíblia em suas vidas, leva essas pessoas a irresponsavelmente aguardarem uma experiência mística que as demova dos conflitos morais da vida. O que a Bíblia nos ensina é: esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não seja eu mesmo desqualificado. Eu arranco os olhos, arranco o braço, arranco a perna e estabeleço limitações à minha própria vida, a fim de não perder o ser. Esse é um método bíblico. E aqui está o apóstolo Paulo. E o que ele faz é chamar aquelas pessoas para pensar de modo teológico, para verem as suas vidas à luz da verdade. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: procure ver tudo o que foi falado e que pareceu para você intragável, pareceu para você moralismo da pior espécie. Foucault chegava ao ponto de dizer que o maior desserviço que o cristianismo prestou à humanidade foi sua ética sexual, que ninguém consegue viver. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas se você usar o cérebro no poder do Espírito Santo, você vai desfrutar deste prazer no grau mais elevado, da forma então mais gloriosa e sem trazer sofrimento para pessoas que Deus ama. Então, o que você deve fazer? Ver tudo isso à luz da bondade, da justiça e da verdade. Você deve regular a sua vida por esses frutos que o apóstolo Paulo diz da luz. Verso 10, já estou terminando. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Olha aí, gente. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. É impossível ler uma passagem como essa, Theo, e não me lembrar do seu pai. Diálogo dele no jardim da igreja Betânia, lá na Major Frois. Algum jovem, que hoje já deve ser um coroa da minha idade, virou-se para o reverendo e perguntou o seguinte: reverendo, eu posso fazer isso? E aí a imortal resposta do reverendo Antônio Elias: meu filho, se você consegue dar graças, faça. Então aqui está o apóstolo Paulo dizendo, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Está dizendo o seguinte, que você deve fazer perguntas.
que você deve submeter o pensamento, a prática, a escolha ao teste. Que teste é esse? Posso dar graças por isso? Posso dizer que ao fazer, Deus está sorrindo para mim? Isso é agradável ao Senhor? Vejam que não há preocupação aqui com a sua reputação. Não há preocupação aqui com a coesão social. Sabe? Não há preocupação aqui com a não ruptura do tecido social. Nada disso. Notem que o discurso é interno. O apóstolo Paulo não está falando isso para Éfeso. Está falando isso para dentro da igreja, que ele não tinha a mínima esperança dos efésios viverem isso. Só os cristãos. Então essa conversa para crente. Para os incrédulos a gente prega o evangelho. E esse é o teste. É ao tomar a decisão que eu estou para tomar, imaginar, no ato da minha escolha, ver Deus sorrindo para mim. Por saber que o que eu estou para fazer se ajusta aos ideais da bondade, da justiça e da verdade. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Aqui é o uso realmente do cérebro. Aqui significa o seguinte, é uma mente equipada pelo Evangelho, é aquilo que os teólogos chamam de uma cosmovisão cristã. É uma mente que pensa a partir desses pressupostos e que avalia o todo da vida à luz dessas grandes verdades centrais, a ponto de poder formular essa proposição, sabe? Ou esta sentença, sabe? O que eu proponho, à luz das Sagradas Escrituras, julgo ser agradável aos olhos de Deus. Verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Está dizendo, veja só, está dizendo para você não participar, está dizendo para você não endossar, você não se tornar cúmplice dessas obras que não produzem fruto, dessas obras que não fazem o homem provar da verdadeira felicidade, da verdadeira alegria. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. É interessante esse verbo, porque ele passa a ideia de o seguinte: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Está dizendo o seguinte, que há uma razão de ser para o mandamento e que você tem uma obrigação de mostrar a razoabilidade da vontade revelada de Deus na sua palavra. Porque nada é arbitrário, não é um ser caprichoso pedindo dos homens idiotices ou aquilo que os homens não podem dar. Quando ele fala de reprovai-as, ele está dizendo o seguinte, é um diálogo que você mantém com alguém dentro da igreja, no qual você pode apresentar um argumento. Veja, aquilo que eu sugiro para a sua família, para a forma como você lida com dinheiro, para a forma como você lida com o próximo, com seus empregados, para a forma como você administra a sua sexualidade, isso se ajusta à nossa cosmovisão. Isso se ajusta ao nosso conceito de bondade, justiça e verdade. Isso é prática de quem é filho da luz. Isso se ajusta ao Evangelho, isso é comportamento de crente, isso é corolário da nossa doutrina. Então observem que não há espaço no discipulado cristão, na catequese, na escola dominical, para você simplesmente dizer às pessoas para não fazerem as coisas sem apresentar uma razão de ser. O comportamento deve ser inteligente, reprovai-as. Não é um simples não faça. É alguma coisa para a qual você olha e você diz, não, isso tem uma razão de ser. Verso 12. Porque o que eles fazem, esse é outro versículo, olha aí, gente. Como lidar com uma passagem como essa? Você que compra revista Caras, olha aí, olha. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Está dizendo que se a atriz fulana de tal,
se divorciar do ator, sei lá, fulano de tal, porque arrumou um amante, que você não deve trazer esse assunto para a igreja, para a sua casa, que você não deve ler isso no jornal, que você deve olhar para uma página dessa, numa revista, e dizer o seguinte: eu não tenho tempo para isso. Isso é moralismo, gente. Ultimamente, nem as notícias do Botafogo eu tenho lido mais. Me ver, assim, tomado de coisa para fazer na vida mais importante. Então, você imagine, você entrar nos detalhes de uma loucura como essa. Eu fico impressionado como tem gente, por exemplo, hoje alguém me perguntou na academia, sabe, se eu estava acompanhando uma certa mulher que essa pessoa reputava como louca dentro do programa do Big Brother. Eu não sei como que funciona esse negócio. Não sei o que as pessoas fazem ali, como é que sai, como é que entra, e sabe por que aquilo mobiliza tanta gente. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo isso, o que ele está dizendo é o seguinte: isso não é moralismo. O que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. É alguma coisa que deveria causar a você embaraço, deveria deixar o seu rosto vermelho. É alguma coisa, meu Deus, como descrever isso? É vergonhoso, porque dá espaço para a pessoa dizer o seguinte: isso não se ajusta ao que você crê, a forma como você vê a vida. O só referir é vergonha. O que fará você estar envolvido com essas práticas? O só referir é vergonha. Verso 13. Um dos versos mais difíceis de você interpretar no livro de Efésios. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Ele está dizendo o seguinte, que o Evangelho, ele projeta luz sobre esse campo, sobre a ética. E que a luz do Evangelho, preste atenção, isso é muito importante, isso, especialmente para nós que lidamos com o ministério da palavra. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a luz do Evangelho revela o que há de feio nessas práticas. Ele está dizendo que quando essas coisas, veja só, não é quando são expostas à cultura pós-moderna, não é quando você analisa essas coisas à luz do que Nietzsche falou, do que Sartre disse, do que Foucault pregou. Está dizendo o seguinte, é que quando você trata dessas questões à luz do Evangelho, o seu horror se manifesta. A coisa se torna vergonhosa. Você vê que há uma razão de ser de Deus pedir para que seus filhos não se envolvam com essas práticas. Porque o que eles fazem, o culto só referia a vergonha, mas todas as coisas, que coisas? Essa lista de iniquidades que ele acabou de mencionar. Quando reprovadas pela luz, elas são reprovadas pela luz, elas não passam no teste da luz. Vocês estão entendendo o ponto? É um hobby, por exemplo, sabe? Então você está obcecada com cavalo, ou sei lá, com aeromodelismo, e aquilo ocupa o seu tempo de maneira que você se torna mundano de uma outra forma, por estar ocupado demais com aquelas coisas que roubam o seu tempo para o que de mais importante existe na vida, sua alma. Sua comunhão com Deus. Então, o que ele está dizendo é que a luz, olha só, a luz, mas todas as coisas quando reprovadas, elas são reprovadas, elas não passam pelo teste da luz, elas não passam pelo teste da glória de Deus, do sangue de Jesus Cristo, do chamado da igreja, da sua santificação, do fato de que nós somos a habitação do Espírito Santo, elas são reprovadas pela luz. Porque tudo que se manifesta é luz. Aqui, essa parte final do versículo 12 é objeto de disputa entre os intérpretes desse texto. Uns são bastante otimistas, como John Stott. O John Stott diz o seguinte, que porque tudo que se manifesta é luz, o apóstolo Paulo pode estar dizendo o seguinte, é que nesse contato com os não cristãos, você pode comunicar luz.
E que através dessa retidão, através desse comportamento inteligente, sábio, santo do crente, ele pode compartilhar, de comunicar luz, de maneira que pessoas não apenas entrem na luz, mas elas se tornem iluminadas. Agora, pode ser, essa é uma outra interpretação, porque tudo o que se manifesta é luz, porque é na presença da luz que essas questões éticas têm a sua natureza revelada. Último versículo da noite, para a alegria de todos. E aí, semana que vem, a gente entra no verso 15, daqui a 15 dias a gente entra no verso 15. Aí o apóstolo Paulo, interessante isso, a pregação do apóstolo Paulo, ele vem falando e de repente surge um relâmpago em céu azul. Essas são as pregações mais apaixonantes que existem. Quando o pregador está desenvolvendo o assunto e de repente sai aquela profecia, aquela palavra que vem do alto, rica em originalidade, em fidelidade a Deus e a sua palavra. Pelo que diz, isso aqui, das duas uma, pode ser um resumo de Isaías 61. Mas muitos comentaristas bíblicos e a interpretação mais moderna desse texto ensina que essa passagem é um trecho de um hino do primeiro século. Provavelmente um hino que era cantado no momento do batismo. Então estava a pessoa sendo batizada e a igreja cantava essa canção. Desperta, ó tu que dormes. Então é Deus chamando, você está num sono. E viver dedicado a essas coisas revela que você não foi despertado para a vida, você perdeu de vista o fato de que tem uma alma e que você dura pouco, e que vai ter que prestar contas ao Criador dos céus e da terra. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. É um Lázaro, vem para fora. E Cristo te iluminará. Aí o apóstolo Paulo então conclui da forma mais gloriosa de que poderíamos conceber. Ele diz assim, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Ele está dizendo o seguinte, esse é um chamado para a igreja ser o que ela é, porque nós somos a comunidade daqueles que acordaram de um antigo sono, daqueles que estavam mortos e reviveram, e que foram iluminados por Jesus Cristo. E porque nós ganhamos vida, fomos despertados desse sono, iluminados por Cristo, nós olhamos para aquilo que o apóstolo Paulo mencionou, para o que foi falado, de uma outra forma. Não vendo o capítulo 5 como de um moralismo insuportável, neurotizante, mas como corolário ou como expressão do ser nova criatura. Então, que Deus nos abençoe e que nos ajude a manter uma harmonia entre ética pública e ética privada. Que ao nos vermos envolvidos com as grandes questões do planeta, não nos esqueçamos que existe esse texto. E que está nos ensinando que se nós não tratarmos dessas questões aparentemente insignificantes, nós vamos perder o ser. Vamos perder a nossa própria utilidade no mundo que dizemos aqui, desejamos servir. Se eu fosse resumir tudo numa frase, eu diria que essa passagem está dizendo que sem santificação ninguém verá Deus. Que somos justificados pela graça, mediante a fé somente, mas não mediante uma fé que vem sozinha. Essa fé vem sempre acompanhada de boas obras. E é esse equilíbrio que nós temos que resgatar, de maneira que tenhamos uma igreja feliz, mas de uma felicidade que não seja carnal. E pregar sobre esse capítulo hoje, em Niterói, no Rio de Janeiro,
é remeter, especialmente o jovem, para um mundo que ele não mais consegue entender. E que só pode se tornar compreensível com ele estando na luz. Vocês vejam que o apóstolo Paulo precisa exortar os regenerados a viverem assim, dessa forma, em santidade de vida. Se os regenerados enfrentam conflitos nessas áreas, vocês imaginem os não cristãos, que a última coisa que precisa é de campanhas moralizantes. O que eles mais carecem é de uma igreja evangelista, que pregue o evangelho e lhes dê poder para que eles sejam despertados dentre os mortos, para que eles acordem desse sono e sejam iluminados por Cristo. Deus abençoe a todos.